liberar para você agora. Enquanto o Getúlio vai alinhando aí, entendeu? Deixa eu só arrastar os controles para cá, só um momentinho. Essa bosta. Todo mundo tá vendo minha tela aí, pessoal? Vou deletar essa linha vermelha. Tá todo mundo vendo tela. Então, como eu estava dizendo, ó, põe o cursor no mouse, aparece lá embaixo os níveis, ó. Tá vendo? Lá. Open, vendo aqui? Lá. Ó, O meu aparece em cima do Kindle mesmo. É só em cima do Kindle que aparece. E no F11 tela cheia não aparece, então fica a dica. Então tá ali, tá vendo? Ó? FIBO do mês anterior, FIBO de fevereiro em azul, né? Dodger Blue. Beleza? Uma linha primária, como disse o Fábio há pouco, uma linha mais fraca, porque o mês acabou de encerrar, então a gente não tem parâmetro dela ainda. E uma linha mais de longe, uma linha secundária. Para não poluir muito o gráfico, mantive duas. Tá? Suportes e resistências, né? Então, posso pôr aqui um novo suporte, rapidinho, para não deixar a aula muito mais maçante. Beleza? Vida que segue. Análise gráfica, se você for olhar por uma ótica, assim, ela é meio amassante. Porque você, quando está, de certa maneira, analisando, porra, eu tenho gráfico aqui, bicho, que quando eu quero arregaçar mesmo para entender o que está acontecendo, eu invisto 30, 40 minutos do meu tempo olhando esse gráfico. Eu estudo. Não adianta você chegar aqui e dizer, tem que ser dinâmico. Não, é isso mesmo, é o que é. A análise gráfica é maçante. Ou você investe tempo seu, ou você não vai ter uma boa informação. Isso é o caso. Inclusive, é uma coisa que muita gente se perde no processo exatamente por isso, porque não tem o saco de chegar ali e passar o dia. Eu passo o dia movimentando aqui, eu acho massa. E é como se eu estivesse batendo, de certa maneira, um papo com o gráfico, com o mercado, né, vamos assim dizer. Porque eu começo a compreender muitas das coisas que, se eu não investisse o tempo que eu invisto nos gráficos, eu não conseguiria tirar aquele nível de informação. Então, é importante que vocês saibam que a análise gráfica, como qualquer processo de research, ele é maçante. É um processo que você está ali investigando, é um processo investigativo. Você vai procurar detalhes, você tem que investir tempo, não é uma coisa rápida, entende? E exatamente esse ponto é onde muitos se perdem. Porque procura mercado, quer tesão, quer adrenalina, quer não sei o quê, não tem paciência para estar olhando muito um gráfico, marca de qualquer jeito, aí não marca, aí vai tradar, aí faz um monte de cagada. Então, coloquem na cabeça, desde já, análise gráfica é maçante como qualquer processo investigativo. Quer coisa mais maçante, Douglas, do que você pegar e se debruçar em cima de um balanço de uma empresa, você fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, irmão, extremamente maçante. Mas quando você começa a enxergar as coisas e você vê aquele balanço falando com você, aquilo muda completamente de figura. Porque você está achando, né, as oportunidades, vamos assim dizer, dentro daquela empresa. Então, você está ali olhando, na casa da análise gráfica, você num valuation, você vai precificar aquele ativo de acordo com os dados financeiros, dele que você tem. Aí tem, claro, tem algumas projeções de mercado, alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa extremamente maçante. Então, qualquer processo investigativo, ele é extremamente maçante. Ou o cara tem a paciência de fazer, de entender isso, e ter a paciência de se debruçar por cima daquele catatal de informação e tirar as melhores, meu irmão, o cara está fudido.
Ganhar dinheiro, pessoal, no mercado se ganha nos detalhes, e os detalhes estão enterrados nesses camaradas que estão na frente da gente aqui, os gráficos. Ou você encara o processo e faz ele bem feito, ou vai suprimir um monte de informação, vai suprimir um monte de detalhe, e esses detalhes é que iriam dar grana para vocês. Basicamente é isso. Excelente gancho aí que o Douglas me deu, tá certo? Para que eu possa falar aí para vocês, chamar na real. Ó, rompendo, o cara rompendo lá os 3,100. Firmou em cima de 3,100, outra puxada. Vamos lá, Douglas. Agora a FIBO do semanal, né? A cor Medium Orchid. Então, foi traçado em cima da semana passada, né? Pode olhar lá para os valores de 100. Ah, uma dica, depois eu vou partilhar aqui, ó. Pô, achei do caralho esse negócio do outro gráfico, que tu deixa ele meio transparentezinho, achei massa, velho. Eu peguei isso aqui, ó, ontem à noite. Esse indicador aqui não faz nada no gráfico, ele só põe os valores para cada nível de FIBO que você traça, tá vendo? Show. Isso aqui, ó, eu vou partilhar depois com vocês. Se você arrastar um FIBO retração ou um FIBO expansão, com esse cara colado no gráfico, digamos assim, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Certo, set fib price, né? Ele mostra os valores, então eu ponho para vocês depois. Então, Fibonacci aqui, retração do candle da semana passada, né? Uhum. No marco suporte e resistência, Já porque tá o próprio já é resistência, né? né? Temos uma LT aqui que foi perdida, foi da semana passada, em função do Vucu, né? E eu tenho mais duas traçadas aqui de um prazo maior. Uma que foi, em princípio, respeitada, né? Que é essa mais longa. E essa pequenininha agora que surgiu em função do fechamento da semana passada. Os níveis de suporte e resistência estão aqui. Beleza? Posso seguir? Pode. Alô? Pode seguir, pode seguir. Diário, Orange Red, né? Mesma coisa, né? FIBO aqui dos 2 últimos dias, a gente já tem aqui um nível a ser testado em função de suporte anterior, né? Que foi topo anterior. Eu peguei as highs aqui e as lows aqui, os números são bem próximos, né? Tá dando uma diferença em 30 pontinhos aqui, mas é interessante pôr, né? Não marquei aqui porque ficou muito longe a resistência, marquei os suportes mais próximos para estudo, mas não tem problema nenhum. Eu acho que o nível de teste é esse aqui, agora, a ser utilizado. Depois a gente parte para esse cara aqui, que era resistência, né? E aqui depois esse suportezinho aqui. E logo depois a gente tem o próprio nível de expansão de Fibonacci, chamado número de ou de Fibonacci, né? E separação, pensando nessa pernada de alta, temos um rompimento aqui inerente ao candle de ontem, né? Que foi um candle bastante considerável aí, de quase 5% do price, né? E aí a gente parte para as LTs. Mesma coisa do que aconteceu no semanal. LT mais curta, que foi perdida em função do Vucu da semana passada. E uma LT de um prazo mais longo, que foi exatamente o que foi respeitado no fechamento de sexta-feira. Posso seguir para M5? Pode sim. M5. Ô, Fábio, só uma dúvida. Tu vai querer que a gente faça o suporte resistência ou as LTs pontilhadas? Não, LT a gente sabe que é LT, né? Que é diagonal, então não tem que ser, não. Pontilhada, suporte. Mas fazer aquele pontilhado mais largo, né? Não é esse que o Douglas está usando. Mais largo. Eu fiz isso aqui, mas depois eu altero o script e passo para a galera, tá? Pronto. Essa linha pontilhada é o divisor de dias, né? Quando eu abri aqui a minha tela, a gente tinha posto uma linha em vermelho, que eu não gosto muito daquele negócio lá. Então, isso aqui é a abertura do mercado. Para quem que de repente quiser espichar aqui para uma coisa mais longa, né? Nós temos aqui, ó, deixa eu usar aqui a ferramenta dos alemão. Nós temos aqui, dentro do dia, né, ou do intraday, digamos assim, um canalzinho desenhado, vamos dizer assim. Vai estourar aqui, mas não dá nada não. Todo mundo visualiza o canal em branco aí, tá um pouquinho desalinhado, mas é normal da ferramenta. E onde a gente tem só uma correção, Douglas. Quando você puxou o canal, não está certo.
Quer dizer, peraí. Não. Não. Beleza. De baixo lá, tem que puxar. Isso. E eu duplicaria ele aqui. A ferramenta eu não consigo montar. Então, ó, ele rompe esse topo aqui, mas eu tô... Tu marca ele, dá um Ctrl e puxa para cima, pô. Aí dá a paralela. Eu tô na ferramenta dos alemão, não tô no MetaTrader, tá vendo? Tá. Entendi. Eu expliquei antes. Então, esse aqui é um período mais longo. Se eu for considerar essa linha mais inclinada aqui, ó, vou pôr ela de verde. Aliás, vou limpar essa porra. Perdão pelo palavrão. Vou considerar que os dois dias, daqui para cá é hoje e daqui para cá é ontem. Então, eu tenho basicamente essa linha aqui. Certo? O meu canal, usando esses dois toques, ele vem aqui, ó. O que acontece que eu quero mostrar para o pessoal que de repente não visualizou isso aqui? Aqui o topo foi perdido, né? A base superior do canal. E se a gente mudar para o gráfico para uma leitura a partir de um novo canal desse ponto mais recente, a gente tem uma cunha. Essa cunha aqui, ó. Deixa eu fazer com a ferramenta do próprio MetaTrader, que acho que fica mais fácil. Esse cara aqui, ó. Aí sim, arrastando o ponto. Todo mundo consegue visualizar o canal pontilhado em amarelo? Uhum. Mais curto? A cunha está aqui, ó. A cunha está aqui, certo? Por que aconteceu a cunha? Porque a gente teve ali... Aí sim, eu vou deletar esse canal rapidinho. A gente teve isso aqui porque a gente tem uma região de briga. Esse nível aqui, ó, o nível de 100, ou ele é a abertura ou ele é o fechamento. A cor orange red significa que é do dia anterior. Então, o preço veio na abertura, caiu um pouco, né? Temos aqui já o cluster aqui, uma linha azul e uma linha roxa, significa que a gente tinha uma briga aqui embaixo a ser respeitada no tocante mensal. Perfeito, e foi lá e respeitou. Mostrado aqui pelo topo duplo. O preço caiu um pouquinho, respeitou uma região, cruzou a média de 21 e já veio testar a máxima do D1, que é o D1 anterior. Respeitou, né? Pimbarzinho, tentou de novo, perdeu. No que perdeu e praticamente criou aqui um canalzinho de baixo, né? Aqui e aqui, beleza? E ele veio trabalhando debaixo da M21, tá? Aí aconteceu o quê? Os tracejados do dia anterior, de M5, serviram juntamente com o cluster de mensal e de semanal a fazer uma região forte de suporte aqui. O preço rebateu, e aí a partir disso, eu vou ampliar o zoom, a gente tem uma mudança de tendência, né? Esse fatiamento foi perdido juntamente com o cruzamento da média, né? Então a gente tem um breakout aqui, ó, com essa barra de ignição. Eu chamo de barra de ignição, não sei como é que o pessoal chama, né? Mas basicamente o ponto-chave foi aqui, daria uma compra, né? O alerta estava aqui, porque cruzou a média. Tivemos aqui 52 pontos, né? É isso? Em 4 candles de minutinho. Aqui, Fábio, embora o pessoal não curta muito, eu estudo bastante e acho que tem cabido nos meus aprendizados. Aqui a gente queira que não tem como adivinhar, é uma onda 1, né? Então, eu vou voltar para a ferramenta do alemão lá. Nós temos uma onda de impulsão. Temos uma onda de retração. ABCD. Aqui a gente tem a linha de 21 mais região anterior funcionando como suporte, né? Um inside bar ou um bullish harami, né? Que é uma gravidez de alta. Então você pode pensar numa terceira perna, foi lá em cima, rompeu teoricamente o nível do dia anterior, né? Que é o nível de 100%. Uma pernada de retração, que é a pernada 4. E agora, na prática, o preço está brigando com níveis anteriores, né? Nós temos aqui valor importante no semanal e um valor importante no diário, né? O preço novamente escorado na média de 21, que está aqui, essa vermelhinha, e o fatiamento que vem acontecendo nesse tempo todo.
Eu visualizo esse cara aqui agora como uma tentativa de buscar esse valor aqui, que é um outro suporte do semanal. Por isso que está tracejado assim, mas depois eu vou mudar o tracejado. Mas, ao meu ver, essa pernada aqui, da mesma forma como a gente tinha a possibilidade de traçar um canal lá anteriormente, esse canal pode ser duplicado aqui, vamos dizer assim, e aqui a gente tem uma nova cunha formada. Então tem que olhar, porque aqui agora a região de briga é boa, e embora a gente tenha traçado as retrações de Fibonacci usando só o candle anterior, no diário, eu queria fazer uma ressalva aqui, não sei se eu vou estar certo ou não, eu acho que vai sobrar uma ponderação. Considerando essa perna que foi perdida aqui, ó, mesmo sendo LT mediana, né, do diário, e em levando em consideração esse movimento de queda que foi fechado a semana passada, se a gente pegar uma FIBO aqui, especificamente falando, nós temos um ponto importante aqui a considerar, que é o quê? Que é o nível de 61,8%. A linha está em azul porque é o padrão do mensal, né? Mas eu posso deixar ela branca aqui, para destoar de todos os tempos que a gente conveniou. Mas por que você suprimiu a mínima dos candles ali para traçar o fundo? Não, o fecho está aqui. Da semana passada. Você está fazendo o fechamento, você suprimiu a mínima, né? O pavio. Não, aqui não tem pavio. De ontem, de sexta, ó. Eu estou usando só a pernada de baixa. Mas ele teve lá a mínima daquele do candle de alta, né? Ele parou. Não estou considerando a semana vigente. Ah, tá. Verdade, foi sexta, desculpe. Porque, tipo assim, obrigado. Não, entendi. Eu entendi, eu esqueci eu estou achando que o candle de alta é dessa semana, mas ele é da semana passada. Obrigado. Então, gente, se a gente for olhar aqui, a gente está numa região de briga entre 61 e 50 dos níveis, né? Aliado a isso, a gente teve foi 2 suportes e o que foi resistência aqui. Então, essa briga foi está desenhada no diário, os níveis de fibra convencionais, e aí eu não tenho como olhar, eu olho o RSI menor que 50, eu ainda considero a tendência dessa pernada de baixa, eu acredito que se o fundamentalismo não imperar forte aqui, eu acredito que esse preço não deva subir muito mais, não. A gente tem que alterar aqui. Voltar para os alemão lá. Vou marcar aqui um quadradinho de verde. Essa turma aqui. Essa turma aqui. E esses dois níveis aqui. Não sei se estou falando besteira, mas acho que o preço veio numa toada. E agora a gente está numa retração. Está na metade da pernada de baixo. Todo mundo fala que o mercado ainda não é bearish. Na prática não é, porque a linha de 200 está aqui, né? Mas se a gente for pensar, de repente, que isso aqui não vai ter muito mais força, que foi muito impulsionado por muito oba-oba, tanto a queda quanto os movimentos de ontem e de hoje, eu acredito que esse cara aqui, ó, vai descambar para cá, vindo testar essa turma aqui embaixo. É o meu ponto de vista. Pode subir tudo, devolver e vir parar aqui de novo? Pode. Problema nenhum. Beleza? Eu acho até, mas aí é uma outra questão. Eu não queria. Que aí a gente sai saindo demais, vai saindo demais. Aí talvez seja para outro momento. Eu já estou falando isso aí. Mas assim, o que eu queria só falar para tu aí é que no caso da retração você teria que traçar ao contrário, né? Então, no caso lá, da retração desse movimento, ele não chegou no 61, ele foi no 50%, que é um FIBO muito importante, né? O 50%, que ele foi no 38, depois foi para o 50, não chegou no 61, uma retração. Tá certo? Lá na minha visão lá do cara. Tranquilo. Como é day trade, eu não vou entrar na questão mais de tentar imaginar uma operação de swing aí, no caso. Eu acho que a gente tem que... Foi o fechamento do comentário, né? Mas eu não mas assim, Douglas, gráfico muito bem marcado, muito organizado, parabéns. Entendeu? Achei massa essas
essas marcações aí no fibro já com o negócio. Eu vou pegar ele agora. Foi muito legal no teu gráfico aí, esses candles meio transparentes. Eu acho que é massa, porque dá para visualizar melhor muita coisa. As cores e o gráfico e o candle meio transparente. Como é que faz para botar esse candle meio transparente? Eu uso ele assim, ó. Eu vou pegar uma janelinha e vou printar para a galera e vou jogar lá no grupo. Printa lá, que eu gostei. Eu gostei desses caras. Se o pessoal quiser usar assim. Eu vou começar a marcar assim mesmo, isso eu gostei. Eu venho usando o padrão do MetaTrader, que é esse gráfico verde, né? Eu sou meio cegueta, eu uso azul para o céu e vermelho para o fundo da terra, entendeu? Aí eu uso essas cores aqui, ó. Vou pegar um indicador e já posto já para a galera, peraí. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu queria pegar agora esses últimos 12 minutos. Posso fechar a tela aqui? Você, ó, tá testando MM usando a cunha, ó. Eu acho que esse consegue. É opinião, né? A M21 aqui não tá virada para baixo, ela ainda tá para cima e servindo como suporte, mas esse fatiamento aqui foi pro vinagre, como diz um amigo meu aqui do Mato Grosso, indo pro vinagre, né? Pode ser que a gente faça aqui um topo não superior a esse topo vigente, perca esse cara aqui e a gente vem buscar aqui, ó. Então dá 40 mas deixa eu te falar uma coisa, no fatiamento você tem uma outra linha aí que é interessante traçar, que é exatamente aquele onde ele vai no 88,5192. Quando ele marcou um fundo, ele deu uma puxada, fez lá em cima o pimbar, caiu, aí sustentou por ali, inclusive retestado. Exatamente, essa linha aí mais ou menos você traçou. Traça uma LT daí para cima. Desse duplo aqui? Daqui para cá? Pode traçar. Assim você fala? Isso. Ele não perdeu ainda, tá entendendo? Tá bom. Porque essa outra que está aí embaixo, quanto mais ela já perdeu. Essa linha que saía daí de baixo, você tinha que botar com o candle azul, esse spike azul grandão ali, ó. Não, esquece. Traz ele para perto mesmo. Não, Douglas. Isso, mais para a esquerda do gráfico, mais para a esquerda. Mais. No spike mesmo. Não, no spike. Aí. Passa para cima. O fatiamento é esse. Entende? Quando você começa a derrubar e ajustar, aí cai um erro. Aí vamos dizer, ele fez um fundo. Aí do fundo que ele fez desse fatiamento aí, você traça um outro fatiamento para cima. Eu não tracei esse cara aqui. Talvez uma linha. Você vai. Não. Ele, entendeu? Mas se você mas se você for fazendo isso, você vai, note que se você fizer da forma que eu estou dizendo para você fazer, você vai acertar mais. Entendi. Então eu mantenho o sorteamento. Então vai ficar... Não, essa daí não. Você vai do fundo do movimento do pimbar, do fundo lá de cima. Esquece esse. Perdão. Sai de 8,847. Isso, entendi. Aí você traça lá. Beleza? Aí você sai fazendo os fatiados. Fica massa. E isso, perfeito. Você viu aí a alta. Aí, beleza. Aí desse fundo que ele deu aí, ó, exatamente, você vai traçar uma para cima. Esse é o fatiado raiz. Esse é o que você faz, entende? Parte da partilha daqui, no caso. Isso, perfeito. Perfeito. Ajusta com o pimbar azul que tem ali, ó, que está na média. Você vai ajustar com isso, esse aí. Você vai ajustar lá. Com esse cara aqui? Esse cara aí. Aí você pode pegar e traçar esse cara daí para cima, que já tinha perdido. Entende? Aí você vai fatiando. Bateu o dia todinho. Entendendo? Não é day trade. Aí você vai entender se está muito travado já para ir para cima, você pode simplesmente abdicar e dizer, ó, porra, não quero entrar nesses
nesses negócios aí não, que ele está no curtinho ali, entendendo? Não quero. Daí eu abro mão do fatiado. Essas são as Entendi. questões. O fatiado ele não pode ser toda hora você tem que usar. Você tem que entender o gráfico. Dizer aí, ó, ele está travado. Para cima desse 100%, você vê que ele deu uma escora nesse 100% do diário aí, escorou o preço por cima dele e ficou. Então, pô, para que eu vou fatiar aí, né, para estar operando tão pouco? Não, vou esperar para ver o que é que ele me dá aí de oportunidade. Basicamente isso. Beleza? Mas, assim, o gráfico muito organizado, massa demais. Você é fera nisso, na organização. É foda. Muito Valeu, massa. obrigado. Parabéns, cara. Aí, ó. Dá um print aí, ó. Eu uso isso aqui. Tá? Manda lá no grupo, Douglas. Acho que eu pus lá. Botar? Massa. Depois eu vou copiar. Tá? Vou copiar, fazer um padrão aí. Vou copiar esse negócio. As cores dos pavios são mais clarinhas, então o pavio de alta é Dodger Blue e o pavio de baixa é Tomato. E os corpos são preenchidos mais escuros. Ó, depois me passa esse reloginho também, esse reloginho do Kendall, do fechamento, que fica correndo atrás. Esse reloginho fui eu que desenvolvi, lá tem meu nome lá, ó. iClock Douglas. Ah, moleque. iClock Douglas é foda, velho. Passa pra gente aí. E esse que fica cantando o preço também, achei muito massa seu gráfico. Muito legal, Sim. muito organizado. Na verdade, sim, são indicadores, mas na verdade são só ferramentas auxiliares que não vão poluir o gráfico. Fica, a organização, é a informação na mão. Você olha ali e você diz, porra, quanto tempo está faltando? Eu olho aqui no relógio do meu computador, entendendo? Porra, ali eu sei que está faltando 8 segundos para fechar o. Porra, informação na mão. Precisa. Massa. Beleza? Pode tomar o controle. Vou pintar, vou inserir o indicador lá para a galera. Massa, pode assumir. Obrigado. Valeu, Vamos pessoal. Lá. Vamos lá, pessoal. Vou usar